E aí, galera, beleza? Meu nome é Rodrigo Lacerda, sou professor de Direito Constitucional aqui do Mínimo Concursos, Mínimo OAB. Amigos, no mínimo excelente para você, tá? Olha só, visando aqui a sua aprovação na prova da OAB, primeira e também segunda fase. Essas fases são primordialmente o foco aqui, mas olha só, essa primeira aula vai ser para que você direcione o seu estudo. Seu estudo tem que ser direcionado para prova objetiva. Feito isso, direcionamos você para o seu estudo, nós vamos direcionar vocês dentro da sua prova, da sua peça, da sua segunda fase, ok? Mas agora vamos falar de direito constitucional visando a prova objetiva. Tá, amigos, direito constitucional para a prova da OAB, vamos lá? Vou fazer uma pergunta para vocês, colegas. O que é Constituição para você? O que é uma Constituição para você? Diretor, você sabe o que é Constituição? Sabe, diretor? O diretor sabe. Sabe aí, o diretor? Sabe? O diretor também sabe ali. Tá? Já viu falando tantas vezes assim. Tá. Amigos, e você? Para definir uma prova da OAB hoje, que a OAB perguntou o que é Constituição? Para você advogado, você vai advogar, você vai atuar sempre com um pressuposto de validade chamado Constituição. Mas o que é Constituição? Vem cá comigo. Primeiro, nós vamos. A resposta mais adequada é: Rodrigo, qual sentido de Constituição você está falando? Qual desses sentidos você está falando? A resposta foi boa. Você vai ver que você está estudando para a OAB, né? Para a OAB, você vai ter que saber alguns sentidos de Constituição, tá? O primeiro sentido de Constituição, você vai olhar o nosso desenho, ó, qual que é o conceito de Constituição? E o primeiro sentido de Constituição, você vai retirar de um cara que vai falar assim, ó, o conceito sociológico, conceito conceito sociológico de Constituição. Conceito sociológico de Constituição. Tá, conceito sociológico, me explica melhor, Rodrigo, me interessei, eu quero saber o que é a Constituição. Então, vamos começar a falar desse conceito. Esse conceito sociológico, quem escreveu sobre ele foi um cara chamado Ferdinand Lassalle. Ferdinand Lassalle escreveu sobre os conceitos sociológicos de Constituição. Amigos, olha só, olha que legal que ele escreveu. Ele falou assim, ó, a Constituição, a verdadeira Constituição Federal não é uma folha de papel. A Constituição não é uma folha de papel. A Constituição não é uma folha simples e mera folha de papel. Não, a Constituição não é uma simples e mera folha de papel. Sabe o que é Constituição? Constituição é a soma dos fatores reais de poder que emanam de uma sociedade. Essa frase, você obrigatoriamente na sua prova da OAB, a soma dos fatores reais de poder que emanam de uma sociedade. Essa frase você vai vincular com a sua resposta. E se na prova do OAB perguntar, me fale sobre o conceito de Ferdinand Lassalle, você vai responder o quê? Eu sei, é a soma dos fatores reais de poder que emanam da sociedade. A Constituição não é somente uma folha de papel, ela é a soma, a soma dos fatores reais de poder que emanam da sociedade. E então esse é o conceito sociológico de Constituição. É a soma dos fatores reais de poder que emanam de uma sociedade. Amigos, essa frase aqui você vai ligar com o conceito sociológico de Ferdinand Lassalle. Essa frase aqui você vai ligar com o conceito sociológico de Ferdinand Lassalle. Porque o Ferdinand Lassalle vai assim, pera aí, gente,
Constituição, ela não vai ser somente essa folha de papel que eu posso passar por cima. A Constituição vai ser a soma dos fatores reais de poder que vai emanar de toda a sociedade. Essa frase, ela tem que estar presente na sua questão. Sabe por quê? Você sabe o que é a soma dos fatores reais de poder que emanam de uma sociedade? Vamos raciocinar comigo. Nas últimas eleições, você votou no seu candidato ou nos seus candidatos. Para presidente, deputado estadual, deputado federal, senador. Quando você vota nesses candidatos, é a sua vontade manifestada ali através do voto. O voto direto, secreto, universal, ok? Então você votou exercendo o seu direito de cidadão. Porque você tem o gozo dos direitos políticos. Quando você escolheu essas pessoas, elas vão integrar o Congresso Nacional, no caso, deputados e senadores, deputados federais e senadores, o presidente da República, o deputado federal, o deputado estadual. Então, essas pessoas vão representar uma parcela do povo. E dentro do Congresso Nacional, nós vamos ter as bancadas. Vamos ter as bancadas dos militares, as bancadas ruralistas, a bancada religiosa, essas bancadas vão representar uma parcela da sociedade. Quando ela representa uma parcela da sociedade, segundo Ferdinand Lassalle, essas parcelas, quando somadas, vão virar a Constituição. Perceberam? É a soma dos fatores reais de poder que emanam de sociedade. Começa quando você vai lá no artigo 14 e fala assim, você vai votar. Você tem o pleno exercício dos direitos políticos. E quando você vota no seu candidato e ele vai te representar numa democracia semidireta ou participativa, segundo o artigo 1º, parágrafo único da Constituição, quando você tem esse ato, quando você vai exercer seu direito, você escolhe o seu candidato, ele vai te representar no Congresso Nacional. Sabe por quê? No Congresso Nacional, na Casa Legislativa, ele vai te representar porque você é uma parcela da sociedade. E quando todas as parcelas são somadas, nós temos a Constituição. Eu, povo, indiretamente faço emenda constitucional. Eu, povo, indiretamente faço as leis. Posso fazer diretamente? Posso, mas a regra faço diretamente, porque nós estamos dentro de uma democracia semidireta ou participativa, em que quem toma as decisões na administração, as decisões são os representantes, por mim eleitos. Eu posso fazer, em alguns casos, diretamente. Plebiscito, referendo, etc. Perceberam o que é a soma dos fatores reais de poder que emanam de sociedade? E é isso que vai estar na sua prova da OAB. Você vai vincular essa palavra, essa frase, a soma dos fatores reais de poder. Você vai vincular a soma dos fatores reais de poder a conceito sociológico de Constituição. Conceito sociológico de Constituição de Ferdinand Lassalle. Ferdinand Lassalle, conceito sociológico de Constituição é a soma dos fatores reais de poder que emanam de uma sociedade, porque quando você votou, você é parte dessa sociedade, e quando o seu candidato, ele eleito, estiver lá e tomar algumas decisões, ele vai tomar como se fosse você, e a soma de todas essas pessoas que são representadas são a parcela de uma sociedade, é a soma dos fatores reais que emanam de uma sociedade, ok? Isso é o conceito sociológico de Constituição. Mas espera aí, nós temos outros conceitos também. Nós temos o conceito político de Constituição. Nós temos um conceito político de Constituição. Conceito político de Constituição. Esse conceito político de Constituição, conceito político de Constituição. Quem escreveu acerca dele foi um cara chamado Carl Schmitt. Carl Schmitt escreveu que o conceito político de Constituição. E o que é esse conceito político? É uma decisão. E essa decisão, essa palavra, decisão, na hora que você olhou ela na prova, você vai esquecer de tudo. Você vai lembrar só, peraí, decisão é uma posição decisionista. Se é uma posição decisionista, eu, povo, tomei uma decisão.
Porque se eu, povo, tomei uma decisão, quer dizer que vai ser um conceito político de Constituição. É uma decisão. Então, para ele, Constituição é uma é uma decisão fundamental tomada por um povo. Amigos, palavra-chave é uma decisão fundamental. É uma decisão fundamental. É uma decisão política. É uma decisão política. É uma decisão política fundamental tomada por um povo. Isso é Constituição com um conceito político de Constituição. Peraí. Então quer dizer, Rodrigo, que se na prova da OAB, aconteceu na última, se estiver dizendo um conceito sociológico, eu paro de ler e vou procurar Ferdinand Lassalle? Então, se tiver escrito conceito sociológico, eu paro de ler, Rodrigo, e vou procurar a frase, a soma dos fatores reais de poder que emanam de sociedade. É exatamente isso que vai cair na sua prova. É exatamente assim que vai cair na sua prova. Então, perguntou conceito de Constituição, você vai ligar a palavra-chave. Você vai ligar a palavra-chave com conceito. A palavra-chave, conceito sociológico, é a frase, é a soma dos fatores reais. E se falar para você um conceito político de Constituição, você vai pegar o conceito político e vai ligar a frase. É uma decisão política fundamental tomada por um povo. Olha que fácil. Olha que fácil. Então quer dizer que, Rodrigo, Constituição, eu não sabia até há pouco tempo o que era uma Constituição. Você já está me dando dois conceitos que caíram na prova de OAB e caíram também em prova de concurso? Sim, com as palavras exatas que vão pedir para vocês. Com as frases exatas, porque se não tivesse a frase, a questão vai estar errada. A questão vai estar errada. Peraí, Rodrigo, então, Constituição é um conceito sociológico de Ferdinand Lassalle e o conceito político? Sim, mas o que é conceito político? Uma função, uma decisão fundamental política tomada por um povo. O que é isso? Olha só, eu povo, que poder é meu, todo poder é meu. Artigo 1º, parágrafo 1 da Constituição. Eu, povo, decidi que no Brasil não tem pena de morte, salvo em casos de guerra declarada. Decisão minha, é uma decisão política fundamental. Eu, povo, decidi, conforme lá está escrito lá no ADCT, eu, povo, decidi que aqui no Brasil vai ser presidencialismo. Eu decidi que aqui no Brasil vai ser presidencialismo e vai ser uma república. Vai ser uma república presidencialista. Olha só, eu decidi isso. Está vendo que é uma decisão fundamental tomada por um povo? Eu decidi que aqui no Brasil vamos ter a separação dos poderes, a repartição das funções do Estado. Aqui no Brasil vai ter a repartição das funções do Estado. Amigos, peraí, então tudo que tem na Constituição que vai falar de decisão, sou eu que tomei? Eu, povo, porque todo poder emana do povo. Se todo poder emana do povo, eu decidi, em regra, indiretamente e, excepcionalmente, diretamente. Sim, é isso. É uma decisão política tomada por vocês. Teve o impeachment da Dilma. Aliás, o Brasil elegeu a Dilma, não foi? Se ele elegeu a Dilma, foi uma decisão política fundamental tomada por nós. Mas, indiretamente, nós tiramos a Dilma através do impeachment, através de um processo. E esse processo foi por causa de, teoricamente, um crime de responsabilidade, que quem fez o julgamento foi o Senado Federal. Olha, entenderam o que é um poder, um conceito sociológico, que é a soma dos fatores de poder, que é quando você vota, aquelas pessoas, a soma de todas aquelas pessoas que votaram vão se externar através da legislação do ordenamento jurídico. Você entendeu que o conceito político é uma decisão política fundamental, porque eu tomei a decisão de eleger ou não, eu tomei a decisão de
falar que no Brasil não vai ter pena de morte, em regra. Eu tomei a decisão de 4 em 4 anos, deu voto. Está vendo que é uma decisão política fundamental? É isso que é a Constituição. E é isso que é a Constituição no conceito sociológico, isso conceito político. Olha só, aí nós temos nós temos um conceito jurídico de Constituição. Nós temos um conceito jurídico de Constituição. Conceito jurídico de Constituição. Quem escreveu esse conceito jurídico de Constituição foi um cara chamado de Hans Kelsen. Hans Kelsen. E o Hans Kelsen dizia assim, nesse conceito jurídico de Constituição, a gente chama de teoria pura da Constituição, tá? Teoria pura da Constituição. E essa teoria de Hans Kelsen, ele falou assim, ó, a Constituição tem que ser positivada. Positivada. A Constituição tem que ser positivada. E o que é uma Constituição positivada? Ela tem que ser escrita. Constituição é positivada e ela tem que ser escrita. Ela tem que ser escrita. Uma Constituição tem que ser positivada, ela tem que ser escrita. Tá? E qual Constituição que é essa? Tá? Ó, essa Constituição, nesse sentido lógico jurídico, ela tem que ser positivada. E qual Constituição que é essa? Essa Constituição, ela é um pressuposto de validade de todo ordenamento jurídico. Todo ordenamento jurídico vai ser emanado dessa Constituição, dessa norma. Então, toda a Constituição, ela é o pressuposto, pressuposto de validade de todo ordenamento jurídico. Pressuposto de validade de todo ordenamento jurídico. Ela é o pressuposto de validade de todo ordenamento jurídico. Como assim, Rodrigo? Pressuposto de validade de todo ordenamento jurídico. A Lei 8.072, Lei dos Crimes Hediondos, ela, no seu texto original, dizia assim, falava assim, todo ordenamento jurídico, a toda pena tem que ser cumprida integralmente em regime fechado pelo condenado que cometeu um crime hediondo. Aí veio o STF e falou assim, não, porque na Constituição, no artigo 1º, inciso 3º, vou falar da dignidade da pessoa humana. Lá no artigo 5º, eu vou falar assim, ó, da diferenciação das pessoas, da igualdade material, trate os iguais como iguais e os diferentes à medida de suas diferenças. Então, a pessoa que teve uma reincidência num crime hediondo, ele vai ser tratado da mesma maneira daquela pessoa que é primária. Eu não posso fazer isso, porque a Constituição ela não aceita esse tipo de tratamento. Então, ela é o pressuposto de validade de todo ordenamento jurídico. O que aconteceu? O STF declarou inconstitucional esse cumprimento de pena integralmente fechado aos condenados por crimes hediondos. Olha só, porque a Constituição falou da dignidade da pessoa humana. A Constituição falou da igualdade material, trate os iguais como iguais, os diferentes à medida de suas diferenças. Olha só, a Constituição falou assim, peraí, nenhuma lei pode ir contra os dizeres da Constituição, e se ela for, vai ser inconstitucional, porque a Constituição é superior, ela tem uma hierarquia sobre as outras normas. Amigos, olha só, isso é Constituição. Isso é Constituição. Constituição, ela tem um conceito sociológico, que é a soma dos fatores reais. Ela tem um conceito político, que é uma decisão política tomada por um povo. E ela tem um conceito jurídico, que ela vai falar sobre um do Hans Kelsen, é o pressuposto de validade de todo ordenamento jurídico. E é isso que vai estar na sua prova. E é isso que vai estar na sua prova da OAB. O que é Constituição, amigos? Sabe qual vai ser a sua resposta?
Vai falar assim, é para a prova do OAB. Em qual sentido você quer? Em qual sentido você quer? Você quer ir no sentido sociológico, político ou jurídico? Você vai perguntar isso para a prova rindo e ela vai te responder qual vai ser a questão correta. Ela vai te apontar essa questão correta. Ok? Galera, essa foi nossa primeira aula aqui no Mínimo Concursos, Mínimo OAB. E eu espero, professor Rodrigo Lacerda, professor Paulo, professor Fabrício, toda a equipe técnica aqui, desejamos a você um esplêndido, no mínimo, excelente estudo para a OAB. Ok? Tamo junto e segue o plano.